Pessoal, agora eu vou começar a falar para vocês sobre variáveis. Eu criei aqui a pasta capítulo 2 e aqui aula 1 variáveis. Até agora o que nós vimos foi mais uma parte bem teórica, né? A partir de agora nós vamos começar a programar de verdade. Nós vamos começar a ver os tipos de dados, vamos ver variáveis, começar a ver um monte de coisa. Então, para começar a parte de variáveis é o seguinte: para você criar uma variável, você faz o seguinte, o cifrão e o nome da variável. Por exemplo, se eu quiser guardar o meu nome numa variável, Alexandre, e variável, o nome já diz que varia. Como assim varia? Se eu tenho aqui o nome Alexandre e aqui agora eu tenho um nome igual a João, e se eu der um eco aqui no nome, qual nome vai aparecer? Vai aparecer aqui o Alexandre ou o João. Vamos ver? F5, olha lá, apareceu o João. Eu criei aqui a variável aqui em cima, Alexandre, mas depois durante o programa eu mudei o valor dela para João. Aqui ó, nome da variável, o igual para atribuir, isso é um sinal de atribuição. Estou atribuindo para a variável nome o valor Alexandre. E aqui estou atribuindo para a variável nome o valor de João. E aqui nome. E aqui se eu der um eco br, aqui usando já o HTML junto com o PHP aqui, ó, dando um eco numa tag HTML aqui, ó, que é o br. Agora, se eu der um eco no nome aqui em cima, daí sim vai aparecer Alexandre e depois vai aparecer João. Quer ver? Olha lá, Alexandre e João. E como faz para você nomear essas variáveis? Tem alguma regra, alguma coisa para nomear? Tem, por exemplo, você não pode começar uma variável com um número. Se eu colocar, por exemplo, 34, não pode. Se eu colocar qualquer outro valor, qualquer outra coisa, por exemplo, um asterisco, eu não posso. Se eu colocar uma barra, eu não posso. Se eu colocar o sinal de mais, se eu colocar o sinal de menos, se eu colocar, sei lá, um parêntese, se eu colocar um porcentagem, não pode também. Mas se eu quiser também colocar dois nomes na variável, por exemplo, se eu tivesse aqui, eu tenho aqui o nome, meu nome, né, Alexandre. Se eu quiser colocar o nome da variável, meu nome, por exemplo, meu nome, eu não posso porque tem o espaço em branco aqui, ó. Eu não posso deixar um espaço em branco. E como que eu faço então? Eu coloco meu underline nome, lá, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Agora eu venho aqui, dou um F5, olha lá, continua na mesma. Mas eu costumo trabalhar da seguinte maneira: quando tem dois nomes assim, eu costumo colocar o primeiro nome minúsculo e a primeira letra do segundo nome eu coloco maiúsculo, por exemplo, meu nome. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Olha lá, continua a mesma coisa. E também outra coisa, tente nomear a sua variável com valor que dê sentido aqui a esse valor. Por exemplo, se aqui eu estou guardando o nome de uma pessoa, aqui eu coloco o nome, variável nome, ou senão meu nome. E se não tiver jeito nenhum de você colocar o nome da variável dando algum sentido para o valor da variável, você faz o seguinte: você use os comentários. Aqui se eu colocar qualquer coisa, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Olha lá, e vai funcionar numa boa, normalmente. Mas para perceber que o nome da variável não tem nada a ver com o valor. Então o que você faz? Você coloca um comentário em cima. Você coloca aqui vai o nome da pessoa. Eu sempre coloco comentário tudo em letra maiúscula. Nos comentários também tentem não colocar vírgula, tentem não colocar acento, nenhum tipo de acento, nem acento agudo, circunflexo, nenhum tipo de acento, para evitar qualquer erro, qualquer coisa, né? Então, o que mais que eu posso falar para vocês sobre variáveis? Variáveis, você pode guardar todos os tipos de dados. Todos os tipos de dados que eu falo é o seguinte, ó, esses valores que eu vou colocar aqui são os tipos de dados que eu vou falar durante o curso. Provavelmente vai ser, não na próxima, na outra aula nós vamos começar a falar os tipos de dados. Os valores
inteiros, que são os integers, que são os flutuantes também, os float, tem as strings, tem deixa eu ver, os booleanos, vou colocar, tem o tipo, tem os arrays também, que eu vou falar, vou criar um monte de vídeo aula só sobre os arrays, porque os arrays são os tipos de dados mais importantes que tem no PHP, são os arrays. Esses arrays aqui, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, o array é o tipo de dado mais importante. Já salvou minha vida várias vezes em vários programas e vários sites que eu já fiz. Então, tirando os arrays, que eu vou criar não um capítulo especial para ele, eu vou criar várias videoaulas só para os arrays. Mas esses integers, os floats, os strings e os booleanos, eu vou criar umas videoaulas para eles explicando cada um deles. Por quê? Porque esses aqui são os valores mais usados no PHP. São esses 4 tipos de dados aqui. Quer dizer, 5, né? Contando com o array. Então, as variáveis ela pode conter um número inteiro. Número inteiro é o que é? Por exemplo, 10. Um float, o que é? Por exemplo, se eu colocar 5,89, isso é um número flutuante. Uma string, o que é? Uma string são os caracteres aqui, são um texto. String aqui, ó, são as palavras, os textos, ó, Alexandre. Isso é uma string. Que sempre as strings são sempre entre aspas simples ou aspas duplas. Tem os valores booleanos, que são true e também false. False. E são os arrays, tem também os arrays que eu já mostrei numa aula passada aí. Eu dei até um exemplo de como que trabalha com os arrays. Eu não lembro se foi na aula 2. Não, acho que foi na aula 3 mesmo. Deixa eu vir aqui. Cadê? Não, foi no exemplo 2 então. Aqui, ó. Os arrays aqui, ó. Esse é só um tipo de array, né? Tem outros tipos outros jeitos de você criar um array. Esse é um dos jeitos de você criar um array, mas isso vai ser para a próxima aula, bem mais para frente. Então, nas próximas aulas na próxima aula eu vou falar sobre como criar uma variável dinamicamente, mas não se preocupe que não é coisa de outro mundo não, vai ser muito fácil. E também, ó, as variáveis, coloca na cabeça isso, sempre começa aqui com o cifrão e aqui com o nome da sua variável. Sempre vai ser isso, nunca vai mudar isso, vai ser sempre desse mesmo jeito. E também variável, o nome já diz que o valor dela pode variar. Então, que nem no caso, eu coloquei aqui, ó, qualquer coisa com o nome de Alexandre. E daí durante o programa eu mudei o valor de qualquer coisa para João. Agora o qualquer coisa tem o valor de João. Se eu venho aqui do F5, olha lá, tem só o João. Agora se eu tirar esse qualquer coisa aqui, qualquer coisa logicamente ele vai ter o valor de Alexandre, né? Pessoal, é isso sobre variáveis, é isso, não tem nenhum segredo, não é nenhum bicho de 7 cabeças mexer com variáveis. É até simples demais, é coisa assim, você pegar para estudar isso, será, não vai dar nem 10 minutos de você estudando isso, que você já vai pegar o jeito, você já vai entender fácil. Pessoal, é isso, o vídeo sobre variáveis foi esse, um abraço e até o próximo.